Existe algo que quase ninguém tem coragem de dizer em voz alta. Quanto mais você evolui, menos você se encaixa. E quanto menos você se encaixa, mais você começa a se afastar da maioria das pessoas. No começo, isso confunde. Você acha que tem algo errado com você. Acha que está ficando frio, acha que está ficando antissocial, acha que perdeu a paciência, que perdeu o interesse, que mudou demais. Mas a verdade é outra. Você não está se afastando porque se tornou arrogante. Você está se afastando porque começou a enxergar. E depois que você enxerga, não tem como voltar a ser como antes. A maioria das pessoas acredita que estar sempre rodeado de gente é sinal de felicidade. Que ter muitos amigos é sinal de sucesso. Que estar presente em todos os lugares é sinal de que você está vivendo da maneira certa. Mas os estoicos pensavam diferente. Eles entendiam que a proximidade constante pode enfraquecer a mente, que o excesso de convivência pode confundir seus pensamentos, que a multidão pode te afastar de si mesmo. E é por isso que, ao longo da história, pessoas fortes sempre foram mais reservadas, mais seletivas, mais silenciosas, mais distantes, não porque odiavam as pessoas, mas porque sabiam que nem todo ambiente fortalece. Se você já sentiu que certas conversas começaram a parecer vazias, se você já percebeu que alguns lugares começaram a te cansar, se você já notou que certas pessoas parecem sugar sua energia, então preste muita atenção neste vídeo, porque hoje você vai entender por que pessoas fortes se afastam da maioria. E porque isso não é um problema, é um sinal de crescimento. Mas antes de continuarmos, escreva nos comentários: nem todo mundo merece acesso à minha energia. Isso ajuda o vídeo a chegar em mais pessoas que precisam ouvir isso. E se esse tipo de reflexão faz sentido para você, deixe o like e se inscreva no canal, porque aqui nós falamos verdades que a maioria prefere evitar. Agora vamos entender a primeira coisa que muda quando alguém começa a se tornar mais forte. A primeira coisa que muda é a forma como você enxerga a multidão. A maioria das pessoas vive no automático. Elas acordam, fazem as mesmas coisas, repetem as mesmas ideias, seguem os mesmos caminhos, reclamam dos mesmos problemas e continuam vivendo da mesma maneira. Não porque querem, mas porque nunca pararam para pensar. Marco Aurélio escreveu que a qualidade da nossa vida depende da qualidade dos nossos pensamentos, mas a maioria das pessoas quase não pensa. Ela reage, imita, repete, segue o que todo mundo faz. Quando você começa a se tornar mais consciente, você percebe isso. Percebe que muitas conversas não levam a lugar nenhum. Percebe que muitos debates são inúteis. Percebe que muitas opiniões são apenas repetidas, não refletidas. Percebe que muitas pessoas vivem sem saber por quê. E essa percepção começa a criar distância. Não porque você quer se afastar, mas porque você não consegue mais se envolver da mesma forma. A maioria quer distração. Pessoas fortes começam a querer significado. A maioria quer conforto. Pessoas fortes começam a querer evolução. A maioria quer aprovação. Pessoas fortes começam a querer verdade. E quando você começa a buscar verdade, você naturalmente se afasta de quem prefere permanecer na ilusão. Sêneca dizia que conviver constantemente com pessoas que não se preocupam em melhorar é uma das formas mais rápidas de se tornar igual a elas, porque o ambiente molda a mente. Você começa a falar como elas falam, começa a pensar como elas pensam, começa a agir como elas agem, começa a aceitar coisas que antes não aceitava. E sem perceber, você se perde. É por isso que pessoas fortes começam a selecionar mais onde vão, selecionar mais com quem falam, selecionar mais onde gastam tempo, selecionar mais o que escutam, não por desprezo, mas por consciência. Com o tempo, você percebe outra coisa ainda mais importante. Nem toda convivência soma. Muita convivência drena. Toda interação tem um custo. Algumas pessoas te deixam mais motivado, outras te deixam mais cansado. Algumas te fazem pensar, outras te fazem perder tempo.
Algumas te elevam, outras te puxam para baixo, e quando você começa a prestar atenção nisso, percebe que a maioria das interações não fortalece. Conversas repetidas, reclamações constantes, fofocas, comparações, drama, negatividade, desculpas, justificativas. Tudo isso parece normal quando você vive no meio da multidão. Mas quando sua mente começa a ficar mais consciente, isso começa a incomodar. Epicteto ensinava que você deve proteger sua mente como protegeria algo extremamente valioso, porque sua mente é o lugar onde sua vida acontece. Mas você não consegue proteger sua mente se está sempre cercado de ruído. E a maioria das pessoas vive em ruído constante. Ruído de opiniões, ruído de problemas, ruído de expectativas, ruído de comparação, ruído de distração. Pessoas fortes começam a perceber que, se não criarem distância, acabam perdendo a própria clareza. E sem clareza, você perde direção. Sem direção, você perde disciplina. Sem disciplina, você perde força. Por isso, muitas vezes, o afastamento não é escolha, é necessidade. E é nesse ponto que algo começa a mudar dentro de você. Você começa a perceber que não pode mais estar disponível o tempo todo. Não pode mais aceitar tudo, não pode mais participar de tudo, não pode mais dar acesso a todo mundo. E isso assusta, porque a maioria das pessoas vive tentando agradar. Na próxima parte, vamos entender por que pessoas fortes param de querer agradar todo mundo. Porque elas começam a parecer frias e porque, quanto mais você cresce, menos pessoas conseguem caminhar ao seu lado. E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas começam a se confundir. Porque quando você deixa de estar disponível o tempo todo, quando você começa a dizer não, quando você passa a escolher melhor onde vai, com quem fala e no que se envolve, algumas pessoas começam a dizer que você mudou. Dizem que você está distante, dizem que você está estranho, dizem que você está frio, dizem que você não é mais como antes, mas o que realmente incomoda nelas não é a sua mudança. O que incomoda é que você parou de agir como elas esperavam. A maioria das pessoas está acostumada com versões previsíveis das outras, versões que concordam, versões que estão sempre disponíveis, versões que não criam limites, versões que não dizem não. Quando você começa a crescer, você deixa de ser previsível, e isso incomoda quem nunca saiu do mesmo lugar. Uma das maiores razões pelas quais pessoas fortes se afastam da maioria é porque elas param de viver para agradar. A maioria vive tentando ser aceita. Aceita no grupo, aceita na família, aceita no trabalho, aceita nas amizades, aceita nas redes sociais, aceita em qualquer lugar onde exista alguém observando. E sem perceber, muita gente passa a vida inteira tomando decisões com base na reação dos outros. Escolhe o que falar pensando em como vão interpretar. Escolhe o que fazer pensando em como vão julgar. Escolhe o que mostrar pensando em como vão avaliar. Epicteto ensinava que quem depende da opinião dos outros nunca é realmente livre, porque sua vida deixa de ser guiada pela razão e passa a ser guiada pelo medo. Medo de ser rejeitado, medo de ser criticado, medo de não ser aprovado, medo de não pertencer. Mas chega um momento em que quem está evoluindo percebe que esse medo custa caro demais. Custa autenticidade, custa paz, custa clareza, custa identidade. E quando você começa a perceber isso, algo dentro de você muda. Você começa a se perguntar por que está tentando agradar pessoas que nem sabem quem você realmente é. Começa a perceber que muitas relações existem apenas porque você sempre disse sim, sempre ajudou, sempre ouviu, sempre concordou, sempre esteve presente. Mas quando você começa a colocar limites, algumas dessas relações começam a desaparecer. E isso revela algo que antes estava escondido. Nem todo mundo estava ao seu lado por quem você é. Muita gente estava ao seu lado porque você era conveniente, porque você era fácil, porque você estava sempre disponível, porque você nunca dizia não, porque você nunca confrontava, porque você nunca mudava. Quando você começa a mudar, essas pessoas se incomodam, não porque você fez algo errado, mas porque sua mudança obriga elas a se confrontarem com a própria estagnação.
Sêneca dizia que a maioria das pessoas prefere permanecer naquilo que conhece, mesmo que aquilo não as faça crescer. E quando alguém próximo começa a evoluir, isso gera desconforto, porque mostra que mudar é possível, e nem todo mundo quer encarar essa verdade. É por isso que muitas vezes, quando você começa a se tornar mais forte, algumas pessoas se afastam, não porque você as rejeitou, mas porque sua nova mentalidade já não combina com a antiga forma de viver. Outra coisa que começa a mudar quando você cresce é a sua tolerância para a superficialidade. Antes, qualquer conversa servia, qualquer assunto entretinha, qualquer companhia parecia suficiente. Mas com o tempo, você começa a sentir que falta algo. Falta profundidade, falta verdade, falta propósito, falta significado. Você começa a perceber que muitas conversas giram sempre em torno das mesmas coisas. Problemas repetidos, reclamações repetidas, comparações repetidas, fofoca repetida. Assuntos vazios que não levam a lugar nenhum. E o que antes parecia normal, começa a parecer cansativo. Marco Aurélio escrevia que a mente se torna semelhante aos pensamentos que cultiva. Se você passa tempo demais em ambientes superficiais, sua mente se torna superficial. Se você passa tempo demais em ambientes negativos, sua mente se torna negativa. Se você passa tempo demais em ambientes confusos, sua mente se torna confusa. Pessoas fortes começam a perceber isso, e por isso começam a escolher melhor onde ficam. Escolhem melhor com quem falam, escolhem melhor o que escutam, escolhem melhor o que permitem entrar na própria mente, não porque se acham melhores, mas porque sabem que a mente é influenciada por tudo que a rodeia. E quando você entende isso, você percebe que não pode estar em todos os lugares, não pode conversar com todo mundo, não pode dar acesso a qualquer pessoa, não pode aceitar qualquer ambiente. A maioria chama isso de frieza. Os estoicos chamavam isso de disciplina. E quanto mais disciplinada a mente se torna, menos ela consegue viver no meio do caos sem ser afetada. Na próxima parte, vamos entrar em algo ainda mais profundo. Você vai entender por que pessoas fortes começam a gostar da solidão, por que a autossuficiência assusta quem vive dependente da aprovação, e porque quanto mais consciente você se torna, menos gente consegue caminhar ao seu lado sem se sentir incomodada. Porque crescer não afasta apenas você da maioria. O crescimento também faz a maioria se afastar de você. E quando esse processo começa, existe uma mudança que assusta muita gente. Você começa a se sentir bem sozinho. No início, isso parece estranho, porque você passou a vida inteira ouvindo que ficar sozinho é ruim, que quem fica sozinho está triste, que quem se afasta está com problemas, que quem não quer estar no meio de todo mundo está errado. Mas, com o tempo, você percebe algo diferente. A solidão não te enfraquece. Ela te mostra quem você é sem a influência dos outros. Quando você está sempre cercado de pessoas, sua mente nunca fica em silêncio. Sempre existe alguém falando. Sempre existe alguém opinando. Sempre existe alguém esperando algo de você. Sempre existe alguém querendo sua atenção. E sem perceber, você passa a viver reagindo ao mundo, em vez de entender a si mesmo. Os estoicos valorizavam muito os momentos de solitude, não porque odiavam as pessoas, mas porque sabiam que, sem silêncio, a mente se perde. Sêneca escreveu que quem não consegue ficar sozinho também não consegue ficar em paz, porque depende do barulho externo para fugir do próprio pensamento. A maioria das pessoas tem medo disso, tem medo de ficar em silêncio, tem medo de não ter distração, tem medo de encarar o que sente, tem medo de perceber que está vivendo uma vida que não escolheu. Por isso, a maioria prefere estar sempre ocupada, sempre conectada, sempre conversando, sempre assistindo alguma coisa, sempre rolando a tela, sempre envolvida com alguém, qualquer coisa, menos ficar sozinha com a própria mente. Mas quem está evoluindo começa a sentir o contrário. Começa a perceber que o silêncio acalma, que a solitude clareia, que a distância organiza os pensamentos, que o afastamento devolve a própria energia. E é nesse momento que algo muda de verdade. Você para de ter medo de ficar sozinho. E quando você perde o medo de ficar sozinho, você deixa de aceitar qualquer companhia.
Essa é uma das maiores razões pelas quais pessoas fortes se afastam da maioria. Elas não precisam mais da multidão para se sentirem completas. E isso muda tudo. Porque quando você precisa das pessoas, você aceita quase qualquer coisa para não perdê-las. Aceita desrespeito, aceita ambientes ruins, aceita conversas vazias, aceita relações desequilibradas, aceita situações que te desgastam. Mas quando você aprende a ficar bem sozinho, sua tolerância muda. Você começa a escolher. Escolhe com quem fala, escolhe onde vai, escolhe o que aceita, escolhe o que ignora, escolhe o que vale sua energia. E muita gente não entende isso, porque a maioria vive com medo de perder pessoas. Quem está se tornando forte aprende outra coisa. Aprende que perder certas pessoas é necessário para não perder a si mesmo. Marco Aurélio escrevia que a mente deve permanecer firme, mesmo quando tudo ao redor está em confusão. Mas isso só é possível quando você não depende da aprovação constante dos outros. Quando você depende da aprovação, qualquer crítica te abala, qualquer rejeição te machuca, qualquer opinião te confunde. Você começa a se ajustar o tempo todo para não desagradar. E quanto mais você se ajusta, mais você se afasta de quem realmente é. Pessoas fortes percebem isso e, por isso, começam a construir algo que a maioria não tem: autossuficiência emocional. Isso não significa que elas não gostam de pessoas, não significa que não se importam, não significa que querem viver isoladas. Significa que elas não precisam da presença constante dos outros para se sentirem bem. Elas não precisam de validação para saber quem são, não precisam de elogios para continuar. Não precisam de aprovação para tomar decisões, não precisam de aplausos para seguir em frente. E isso assusta quem vive dependendo disso. Porque quando alguém se torna autossuficiente, ele deixa de ser controlado. Não é mais controlado pela opinião, não é mais controlado pela pressão, não é mais controlado pela expectativa, não é mais controlado pelo medo de ser rejeitado. E quando você não pode ser controlado, muita gente se afasta, não porque você fez algo errado, mas porque sua liberdade incomoda quem vive preso. Outra coisa que começa a acontecer quando você cresce é que você passa a perceber intenções com mais facilidade. Antes, você acreditava em tudo, confiava rápido, se envolvia rápido, se decepcionava rápido. Mas com o tempo, você começa a observar mais. Percebe quando alguém se aproxima por interesse. Percebe quando alguém só aparece quando precisa. Percebe quando alguém quer sua atenção, mas não quer seu bem. Percebe quando alguém gosta do que você oferece, mas não de quem você é. E isso muda sua forma de se relacionar. Você não se fecha por amargura, você se torna seletivo por consciência. Os estoicos acreditavam que poucas relações verdadeiras valem mais do que muitas relações superficiais. Porque qualidade fortalece, quantidade distrai. E quando você entende isso, seu círculo diminui, mas sua paz aumenta. Na próxima parte, vamos chegar na parte mais difícil de aceitar. Você vai entender por que crescer faz algumas pessoas se sentirem incomodadas com você. Porque quem não evolui tenta te puxar de volta. E por que manter distância, muitas vezes, é a única forma de proteger sua mente, sua energia e sua direção. Porque nem todo mundo quer que você se torne mais forte. E quanto mais forte você fica, menos você consegue permanecer no mesmo lugar que antes. E é aqui que muita gente começa a entender algo que antes parecia impossível de aceitar. Nem todo mundo quer ver você crescer. As pessoas dizem que torcem por você, dizem que querem te ver bem, dizem que querem que você evolua, mas muitas vezes elas querem que você evolua, desde que continue no mesmo nível que elas, porque quando você muda, você quebra o equilíbrio que existia. Quando você começa a pensar diferente, quem continua pensando igual se incomoda. Quando você começa a agir diferente, quem continua no mesmo lugar se sente desconfortável. Quando você começa a ter disciplina, quem vive no impulso se sente julgado, mesmo que você não tenha dito nada. E esse é um dos motivos mais silenciosos pelos quais pessoas fortes se afastam da maioria. Elas percebem que, para continuar crescendo, não podem permanecer no mesmo ambiente de sempre. Não porque o ambiente seja necessariamente ruim,
mas porque aquele ambiente foi feito para a versão antiga delas. Sêneca dizia que se você quer viver de forma diferente, precisa aceitar que nem todos vão entender suas escolhas. E isso é mais difícil do que parece, porque parte de nós quer ser compreendida, quer ser aceita, quer sentir que pertence. Mas crescer muitas vezes significa caminhar sem aplauso. Significa fazer mudanças que ninguém pediu. Significa abandonar hábitos que todo mundo mantém. Significa sair de lugares onde todos continuam confortáveis. E quando você faz isso, algumas pessoas se afastam. Outras criticam. Outras ironizam. Outras dizem que você está exagerando. Outras dizem que você mudou demais. Mas, na maioria das vezes, não é sobre você. É sobre o desconforto delas ao perceber que poderiam mudar também, mas não querem. Os estoicos entendiam que a mente precisa ser protegida. Marco Aurélio escrevia constantemente sobre não permitir que a confusão dos outros invadisse sua própria razão. Ele convivia com milhares de pessoas, tinha responsabilidades enormes, vivia cercado por opiniões, interesses e conflitos. Mas mesmo assim, ele falava sobre manter uma distância interior, não uma distância de desprezo, mas uma distância de autocontrole. Ele sabia que, se deixasse a mente ser puxada por tudo ao redor, perderia a própria direção. E isso continua sendo verdade hoje. Se você tenta agradar todo mundo, perde a si mesmo. Se tenta estar em todos os lugares, perde foco. Se tenta manter todas as relações, perde energia. Se tenta ser aceito por todos, perde identidade. Pessoas fortes percebem isso e por isso começam a viver de forma diferente. Começam a falar menos, começam a observar mais, começam a escolher melhor, começam a se expor menos, começam a proteger mais o próprio tempo. E para quem olha de fora, parece que elas ficaram frias. Mas na verdade elas ficaram conscientes. Elas entenderam que nem todo mundo merece acesso à sua mente. Nem todo mundo merece acesso ao seu tempo. Nem todo mundo merece acesso à sua energia. E isso não é arrogância, é maturidade. A maioria das pessoas vive reagindo ao mundo. Pessoas fortes começam a escolher como viver. A maioria vive tentando não perder ninguém. Pessoas fortes preferem não perder a si mesmas. A maioria tem medo de ficar sozinha. Pessoas fortes aprendem a ficar em paz consigo mesmas. E quando você chega nesse ponto, algo muda de forma definitiva. Você não sente mais necessidade de estar em todos os lugares. Não sente mais necessidade de explicar tudo. Não sente mais necessidade de convencer todo mundo. Não sente mais necessidade de ser compreendido o tempo todo. Você entende que quem precisa entender, vai entender. E quem não entende, nunca entenderia de qualquer forma. Existe um preço para crescer. E esse preço, muitas vezes, é a distância. Distância de ambientes que não te fazem evoluir. Distância de hábitos que te enfraquecem. Distância de conversas que não levam a nada. Distância de pessoas que sugam sua energia. Distância de expectativas que não são suas. A maioria evita essa distância porque tem medo. Medo de parecer diferente. Medo de ser julgada. Medo de ser mal interpretada. Medo de ficar sozinha. Mas quem quer se tornar forte precisa aceitar esse caminho. Porque a força não nasce no meio do barulho. Ela nasce na clareza, na disciplina, no silêncio, na consciência, na capacidade de ficar firme, mesmo quando ninguém entende. Os estoicos sabiam disso. Eles não se afastavam porque odiavam o mundo. Eles se afastavam porque queriam dominar a si mesmos. E dominar a si mesmo exige algo que a maioria não está disposta a fazer. Exige limites, exige coragem, exige consciência, exige aceitar que nem todos vão caminhar com você. Se você sente que está se afastando de certas pessoas, se sente que certos ambientes já não fazem sentido, se sente que algumas conversas te cansam em vez de te animar, talvez isso não seja um problema, talvez seja crescimento. Talvez seja maturidade, talvez seja o começo de uma versão mais forte de você. Então, não tenha medo da distância. Use a distância para proteger sua mente. Use a distância para preservar sua energia. Use a distância para manter sua direção. Porque no fim das contas, pessoas fortes não se afastam da maioria por orgulho. Elas se afastam porque entenderam que não podem se tornar quem nasceram para ser.
se continuarem vivendo como todo mundo vive. E às vezes, para encontrar a si mesmo, você precisa ter coragem de caminhar onde poucos estão dispostos a ir. Se esse vídeo fez sentido para você, escreva nos comentários. Eu escolho crescer, mesmo que isso me afaste da maioria. Deixe seu like para que esse conteúdo chegue a mais pessoas que precisam ouvir isso. E se você quer continuar aprendendo a fortalecer sua mente, sua disciplina e sua consciência, se inscreva no canal. Porque aqui nós falamos sobre coisas que a maioria evita, mas que as pessoas fortes precisam entender.